Meus amigos, começando mais um Pod 89 nesta sexta-feira e a gente já vem com mais um bate-papo. Sextou é dia de podcast na Rádio Delmiro FM, agradecendo desde já você pela sua sintonia, você que está sintonizado na nossa programação da Delmiro FM, através da 89,9 FM, claro, sempre em primeiro lugar. E se você quer assistir a nossa programação, eu convido você a acessar o nosso canal no YouTube, Rádio Delmiro Oficial, ou melhor, Rádio Delmiro Oficial. E o nosso Instagram é o @Rádio Delmiro Oficial, nosso Facebook. Estamos ao vivo também lá no nosso site, então assista também a nossa programação para você conhecer o nosso entrevistado de hoje. Senhoras e senhores, está no ar mais um Pod 89. Está começando o nosso podcast, Pod 89. Conteúdo ativacional, princípio para uma vida melhor, propósitos, empreendedorismo, fé, tudo em um só lugar. Pod 89, na Delmiro FM. Podcast. É o podcast da Rádio Delmiro FM e a gente já vem para deixar de papo, deixar de enrolação e vamos conhecer o nosso convidado de hoje. Meu querido, deixa eu abrir a câmera dele aqui, meu querido Jedson Carlos, acertei seu nome? Acertei. Deixa eu só abrir seu microfone. Acerta assim de primeira. Aí eu sou ruim de acertar nome, viu, Parabéns. cara? Teve um dia desse aqui, a penúltima entrevista que a gente teve, eu disse todos os nomes com o cara, menos o nome dele. Sei como é. Me chama Meu amigo. Jadson. Imagina, é um nome diferente, né? Jadson. Mas meu é Jedson. Mas Jedson, já errei, tá vendo? Já acertei de primeira, de segunda eu errei. Meu nome também eu sempre lido com isso. Como é seu nome? Tássio? Márcio? Tássio? Cássio? Aí vem essa briga, mas acaba acertando. Meu querido Jedson Carlos, você prefere que eu chame de Jedson ou de Carlos? De Jedson. Jedson, beleza. Carlos ficou uma coisa mais profissional. Quando eu usava pra fazer telemarketing ou então atender nos mercados quando era promotor de vendas, eu usava Carlos porque era mais fácil. Entendi. Mas Jedson fica mais amigável. Beleza, então nosso querido Jedson, nosso convidado de hoje, vai bater um papo com a gente. Pra quem não conhece Jedson, creio que a maioria já conhece. Eu acredito que já faz um bom tempo que você lida com isso, com o público. Ele é ator, teólogo. Isso. Era um bocado de coisa, viu, irmão? Eu só sou radialista, ele é tudo isso. Daqui a pouco ele vai falar melhor sobre a sua ficha técnica e veio bater um papo com a gente. A gente vai conhecer um pouco do nosso convidado de hoje, sobre a sua vida pessoal, mas o teor principal do nosso bate-papo de hoje, Jedson, é sobre a peça A Paixão de Cristo, que logo, logo estará sendo apresentada aqui em Delmiro Gouveia. E como é abril, né? O mês de abril sempre é marcado por essa data. E Jedson faz o papel de Jesus Cristo, é isso? Justamente. Muito bom. O papel principal, né, cara? Rapaz, responsabilidade pesada, viu? Imagino, viu, Jedson? Acho que hoje eu sou mais conhecido por Jesus do que por Jedson na rua. Quanto tempo faz você apresenta a peça Paixão de Cristo? Rapaz, a Paixão de Cristo, a primeira vez, por incrível que pareça, foi o ano passado. Ano passado? Foi a primeira vez que eu apresentei uma Paixão de entendi. Cristo. Todos os outros papéis que eu já fiz, não era da Paixão de Cristo, mas já fiz papel de Jesus, já fiz outros personagens também de histórias bíblicas, mas na Paixão de Cristo foi a primeira vez. Entendi. Então, a Paixão de Cristo não é o primeiro papel que você atua, né? A primeira peça que você atua, mas é a primeira vez, aliás, é a segunda vez que você vai fazer a Paixão de Cristo. Isso. Só colocar meu fone aqui. À vontade. Tô sentindo um pouco de dificuldade no retorno, mas muito bem, agora vamos lá. Bom, vamos lá. Só era esse probleminha. Bom, então, a Paixão de Cristo é a segunda vez que você vai apresentar. A primeira foi apresentada ano passado, teve? Isso, ano Teve passado. o período da mês de pandemia. abril. Acredito que durante a pandemia não teve Paixão Não de teve, Cristo. Isso. Entendi. Então a primeira foi ano passado, mês de abril, e agora um ano depois. Mas nesse intervalo de tempo você atuou em outras peças ou ficou só esperando a Paixão de Cristo? Então, eu morava em Minas Gerais, antes de estar de volta aqui em Delmiro Gouveia, sou delmirense, nasci Sim. em Delmiro Gouveia, nasci e me criei aqui. Delmirense nato, Isso. filho da terra. Só que aí Vamos eu lá. fui morar em Maceió por um tempo, depois eu voltei pra cá pra Delmiro e Certo. fui morar em Minas Gerais, onde eu passei 5 anos. Foi lá onde eu fiz teologia, fiz o seminário teológico, formado em missões, trabalhei em igrejas, em ministérios, com missionários. E nesse seminário foi onde a gente tinha aula de teatro, dança, canto, e aí a gente englobava tudo. Tanto a teologia, quanto missões, quanto as artes. Foi aí onde eu fui treinado, onde eu estudei teatro, dança, e pude me capacitar ainda mais nas artes, né? Que era algo que eu já trabalhava desde criança.
Na escola eu sempre me destacava também nas peças teatrais. Já fiz papel de João Batista, já fiz papel do Filho Pródigo, na história bíblica, isso tudo na escola. Legal. Quando eu conheci a primeira igreja batista de Almiro Gouveia, da qual eu me batizei quando eu era adolescente também, aí desenvolveu ainda mais essa questão das artes, né? Onde eu apresentei mais Vontade peças, de atuar, né? pantomimas, e aí me envolvi ainda mais com as artes através da igreja também. Mas começou tudo na escola mesmo, fazendo peças ali de religião, cidadania, sociologia. Na nossa época tinha essas disciplinas, né? Hoje não Sim, tem mais religião, verdade. não tem mais nas escolas. E era importante. Eu também atuei em peças na escola, né? Eu amava. Eu Fiz também. papel de Jesus também, pra mim era show. Gedson, então esse desejo de atuar, essa desenvoltura pra atuar, que a gente sabe que não é fácil. Quem tá vendo ali pensa que é fácil, mas na hora, se você não tiver aquela desenvoltura, aquele dinamismo, o cara trava e já era, meu irmão. Verdade. Então, essa vontade já é desde criança? Você sempre gostou de atuar, de estar em público? Desde criança. Eu lembro que a primeira peça que eu fiz foi justamente a do Filho Pródigo. A gente estudava lá na escola Afrânio Salgado Lages. Lembra a idade que você tinha na época, não? Devia ter uns 11 anos, talvez. Cara, bem novo, mano. Era... Bem pivete novo mesmo. É. Novinho. Ou menos, não lembro agora qual foi a série, mas foi na disciplina de religião e de artes também. Você fez Inclusive, papel de João Batista. Fiz de João Batista e outra fiz do Filho Pródigo. Ah, o Filho A primeira que eu Pródigo. fiz foi Sim, do sim, Filho Filho Pródigo. Pródigo, Inclusive, a legal. gente fez 2 vezes e a de João Batista ficou tão boa que a gente apresentou em um evento da Igreja Católica, lá na Praça Padre Legal. Cícero. Então, o pessoal da escola teve muita aceitação e aprovação e a gente conseguiu também a participação numa missa, né? Lá na... João Batista, você era o João Batista? Eu era ou o João Batista. Filho E no Pródigo, você eu era o Filho Pródigo. Então você Isso. sempre foi o ator principal, né? E hoje você é Jesus na peça A Paixão de Cristo. Aí você começou a desenvolver esse desejo, né? Pela atuação em teatro. E aí foi embora pra Minas Gerais. Lá você se aperfeiçoou. Fez algum curso? Isso. Primeiro, quando eu terminei o ensino médio aqui em Almiro Gouveia, aí eu fui trabalhar com missões em Maceió, Certo. numa instituição chamada Jocum. Que Sim, significa Jovens conheço. com a Missão. Conheço. Aí lá a gente passou 5 meses sendo treinado, né, para evangelizar, fazer trabalhos de igreja, trabalho com missões, tanto em Alagoas quanto fora do estado e em outras regiões também. Lá eu tive contatos com outros missionários aqui do Brasil, de fora do Brasil também. Legal. E aí a gente fazia apresentações em feiras, escolas, hospitais, a gente fazia teatro mudo, que era pantomima. Então a gente tinha que trabalhar bastante a nossa expressão e a interpretação sem usar as palavras, o que ajudou bastante a desenvolver a questão da É interpretação, tipo né? o Mr. Bean, né? É. Que faz a galera Então, rir teatro sem falar. mudo. Você Pô, tem que o cara passar tem ali que uma ser mensagem muito sem monstro. dizer coisa alguma. Com Então foram certeza. 3 Deve meses ser difícil. morando lá em Maceió, né? Sendo treinado, estudando essas pantomimas, danças, coreografias, para levar o evangelho nos lugares onde a gente passava. Eu sempre tive isso dentro de mim. Então, quando eu conheci o evangelho, eu entendi que fosse arte, fosse pregando, fosse fazendo qualquer coisa, eu tinha que fazer em prol do bem, para levar a mensagem do amor para outra pessoa. Então, eu sempre me envolvi nas artes com essa intenção, de trazer uma mensagem que alegrasse o coração de alguém, consolasse o coração de alguém. E aí eu treinei bastante e fazia papel de Satanás, fazia papel de Jesus, fazia outros personagens também, que você tinha que ser ali, né? É. Versátil, Imagina tinha você que faz trabalhar em tudo. a peça Papel de Satanás hoje, amanhã você tá apresentando Jesus Cristo. Pois é, ia ser Já muda totalmente, né? contraditório, justo. Gedson, O essa questão que você falou aí a expressão facial, essa peça sem fala, né? Muda. Isso. Eu acho que é importante porque, tipo assim, a expressão facial fala mais do que palavras. Tipo, eu Verdade. posso falar aqui que estou feliz, mas a minha expressão é de triste. Justo. Entendeu? Então, mesmo eu falando que estou feliz, mas se minha expressão estiver de triste, ninguém vai acreditar. Pô, esse cara tá falando que tá feliz, mas ele é a cara dele de derrotado. Justo. Entendeu? Então, eu acredito que essa peça, essas atuações da pessoa de atuar de forma mímicas, mudo, né? Digamos assim, fala às vezes até mais forte do que uma atuação verbal. Sim. Bom, aí pode continuar. Fora isso, né, quando eu fui para Minas Gerais, aí a gente já abraçou novos desafios. Foi quando a gente começou a estudar teatro de fato, dança, música. De forma mais técnica, né? De forma técnica, e a gente criou um musical original, inclusive tá no YouTube o musical, se chama Tem Alguém Aí. Ela é da Igreja Batista da Lagoinha do CTMDT. Legal. É o Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono, que era a escola e o seminário onde eu fazia parte. Sim. E a gente teve um ano para produzir todo o musical.
todos os alunos se juntavam, dividiam em grupos e a gente escrevia as canções, fazia a melodia, criava a coreografia, criou a história, os personagens, o figurino. E no final do ano, que foi o ano da nossa formação, a gente apresentou esse musical na Igreja Batista da Lagoinha, lá em Belo Horizonte. Então aí foi um desafio onde eu tive que atuar, dançar, cantar, tudo ao mesmo tempo. Ser tudo ao mesmo tempo. Você canta também, né? Eu tento. Eu costumo dizer que eu não sou cantor, não. Imagino. Mas quando a gente tá na igreja, a gente tem que ser Tem palma que ser de toda tudo obra. um pouco. Eu só não toco. Ainda não. Espero que um dia eu possa ter essa Mas dedicação pra você é aprender inteligente, instrumento. você aprende rápido. Ô Jedson, essa atuação, você fala musical, qual é a diferença do musical para uma peça teatral? Tem diferença? A mesma coisa? Então, geralmente o musical tem todo o contexto histórico, só que as músicas vão contar a história que aquele personagem está vivendo. Então, ele Mas meio aí que- tem a música e o personagem. Tudo junto. Cara, no deve meu ser caso, bem- quando eu fiz, eu fiquei com a abertura do musical, né? Foi a música que a gente concorreu lá pros papéis, fez audições e tudo mais. E aí a minha música era de apresentação do musical. Então eu tinha que explicar sobre o que se tratava o musical. Que era a Cantando. música mais difícil. A gente tinha que fazer dançando e cantando sobre o que a gente ia falar naquele musical. Deve Foi ser muito, incrível, muito mas difícil. muito cara. difícil. Rola A gente muito passou um ensaio? ano inteiro preparando. Um ano Um ano preparando. Ensaio todo dia. Ixi, toda semana, noites em claro, era dança, aula de canto, interpretação. Você tem dificuldade para decorar texto? Porque eu sou péssimo, cara. Rapaz, quando eu pego a intimidade com o texto, eu tenho muita facilidade. Mas Agora, quando é assim- um texto muito difícil, que tipo, eu nunca ouvi falar da história, do personagem, aí eu tenho um pouquinho de dificuldade. Mas uma vez que eu já conheço a história, o personagem, estudo sobre ele, fica mais fácil de decorar. Tenho algumas técnicas, né, pra decorar. Geralmente eu escrevo a fala e gravo no WhatsApp mesmo o áudio, eu interpretando Depois o vai personagem. ouvindo. Aí eu fico me ouvindo e ali ajuda a decorar. Legal. Eu tenho dificuldade até pra decorar música. Jedson, porque assim, um filme, uma novela, enfim, eu acredito que seja mais fácil porque ali você faz, corta. E a peça não, ela é direta, corrida. Se rolar um erro, já era, né? Vai pro barro Tem que ser toda a bom de peça. improviso. Exatamente. Então, por exemplo, você vai atuar, vai apresentar uma peça hoje. Você tem todo o texto decorado da peça ou você improvisa na hora? Rola um improvisozinho? Não, geralmente tem que estar com o texto na ponta da língua. Caraca. Ali, seguir todo E se o rolar texto. um dia e errar? Aí na hora tem que rolar o improviso. Tem que Mas improvisar, não tem como o cara não tem pegar. como prever qual que vai dar um branco, qual que você Ah. vai esquecer. Mas nunca aconteceu não, dar um branco assim no meio de uma apresentação. Eu Espero já que vi. nunca aconteça. Eu já vi peça igreja, né? Eu também sou evangélico, a gente tava conversando sobre isso. E, claro, pessoas amadoras, né? Fazendo peça e às vezes as irmãs ficavam na metade da fala e esquecia. Aí pegava a cópia, colocava assim, começava a chorar, falava em mistério e tudo. Sim, Pra- eu improviso. Improvisava do jeito que ela sabia, né? Justo. Enfim. Já improvisa, já se edifica. Pois é. Mas no teatro não dá pra fazer isso, Dá né? Imagine, sei lá, fazendo o papel de Jesus de repente. Ou melhor, o papel do diabo e de repente você Esquece, fala em fala. mistério. Olha Pois. aí, ó. O diabo tá se convertendo. Ó, diabo. Enfim. Meu amigo, a peça A Paixão de Cristo, a segunda vez que você vai atuar. A primeira foi ano passado, em abril. Qual é a data que é apresentada? Tem uma data certa todo ano ou muda? Geralmente é na primeira semana de abril, porque a gente evita fazer na sexta-feira da Paixão, porque tem todas as programações das igrejas, é entendi. feriado e tudo mais. Então a gente faz antes da sexta-feira. Ainda estamos decidindo as datas por questões técnicas mesmo, de estrutura, mas com certeza será na primeira semana de abril. Show. Então ali entre o dia 4 e 5 de abril vai estar acontecendo. A gente não sabe ainda se vai ser um dia ou dois, estamos para decidir. Desejo eu que sejam 2, mas de certeza será na primeira semana de abril. 2 dias você fala apresentar. apresentações, Ah, entendi. Vocês vão apresentar em um teatro? É praça Na aberta? Praça Multieventos. Aqui? Da cidade mesmo. Ah, legal. Foi onde foi o ano passado. Qual é o Pra quem horário? Você- assistiu o Depois a ano gente vai passado, passar a programação completa. Eu tô Perfeito. perguntando assim porque eu sou curioso mesmo. Não, tranquilo. Qual é o horário que vai ser apresentado? Geralmente é depois das 19 horas. Depois de 19. Isso, Cara, eu porque vou se estar tiver lá, uma com programação certeza. de alguma igreja, né? Dá tempo pro pessoal chegar, se organizar, sentar. Ano passado foi um sucesso. A igreja tava terminando essa programação e todo mundo depois veio assistir e, tipo assim, foi um espetáculo. Marcou, de fato, a minha vida. A apresentação da Paixão de Cristo já acontece há mais anos. Sim. Só que da proporção que foi ano passado, que foi a primeira vez, né? Com aquela estrutura de palco, iluminação, figurino, Legal. teatro, telão. Ali foi a primeira vez. Mas Certo. a equipe já apresentava outras vezes. Mas era uma coisa mais
da igreja, geralmente como se fazendo a via sacra, né? Não com a estrutura que a gente fez ano passado. Então, de grande porte, foi a primeira vez no ano passado. Esse ano vai ter essa estrutura também? Se Deus quiser. Estamos Legal. trabalhando para isso. Eu vou estar lá, viu, cara? Sim. Oxe. Você conseguir me ver, você vai... Vai Vou ser gritar lá. marcante Ô, e Jesus! emocionante. Eu amo peça, cara. Eu já fiz muita peça em igreja também. Por isso que eu tô empolgado aqui. Hoje eu tô empolgado. Sim. Eu amo peça. Inclusive já fiz também a Paixão de Cristo. Igreja não, um profissional como você. Mas eu fiz o papel de carrasco. Eu era o carrasco. Era, cara. Batia Difícil. com força. E eu lembro, nessa peça que a gente fez, foi lá em Joaquim Gomes. Não sei se você conhece essa cidade. O Jesus, era eu e outro colega meu, que era o carrasco. E não, tinha uns efeitos lá. E quando ele deitava na cruz, que a gente ia colocar aquele prego lá na mão dele, aí a gente colocava entre os dedos o prego e batia. E naquela emoção ali do momento, tinha um microfone bem perto lá onde batia o prego, que era pra ouvir mesmo o barulho do prego. Mas, E eu ouvi, aí eu vi a primeira pancada, pá! Bateu no prego. A segunda, pá! A terceira foi fofa. Cara, deu errado. Algo Quando eu deu olhei, errado. a mão do cara já tava inchada. Rapaz. Ele acertou duas Acidentes. marretadas na mão do Jesus Cristo. Quase que foi crucificado de verdade. Quase, cara. Quase. Cara, e a cruz era super pesada. Meu Deus do super céu. pesada. Vocês vão matar esse cara, meu irmão. Vocês vão matar esse cara. Mas o momento rolou. Inclusive, até depois do final, a ressurreição, né? Teve guindaste, ele subiu lá. E aí todo mundo... Foi na rua, a gente apresentou na rua. Todo mundo sentiu a presença de Deus, foi aquela alegria. E esqueceu do cara que tava lá em cima, do guindaste. Sim. Quando eu olhei, Jesus estava lá pendurado, balançando pra um lado e pro outro, o vento batendo. Era noite, tava ventando muito. E todo mundo alegre, todo mundo esqueceu do coitado do cara lá em cima. Pô, desce Jesus aí, acabou a peça. Oh, meu Mas Deus. enfim, mas eu gosto, eu sou apaixonado por teatro. E esse papel de Jesus, cara, o que representa isso pra você? Rapaz, eu, de fato, a experiência que eu tive foi a primeira vez fazendo a Paixão de Cristo, foi marcante, porque eu tava em casa e eu não pensava em fazer o personagem, não sabia nem que ia ter a Paixão de Cristo na cidade, e eu já tava deixando o cabelo crescer por vontade própria mesmo. Certo, por Tinha estética, curiosidade né? de dizer, não, eu vou deixar o cabelo longo pra ver como é que eu fico. Ah. Eu sempre tive essa vontade, mas nunca conseguia, sempre acabava cortando, enjoava, não tinha paciência. Seu cabelo é bom, né, cara? E Se aí você depois deixar o eu meu disse, não, cabelo vou- crescer, vai ficar uma presepada. Vou deixar crescer. Aí deixei ele crescer, naturalmente, e todo mundo me parava na rua e perguntava, esse cabelo vai fazer o papel de Jesus? Aí eu disse, não, né? Mas quem sabe? Se aparecer oportunidade, sempre eu brincava, né? Dizendo, quem sabe aqui, quem sabe lá. Quando eu tava aqui, foi no período da pandemia, né? Tava sem trabalhar, também tava tudo parado, não tinha voltado para Minas Gerais, que eram os meus planos, né? E aí surgiu a notícia, né? Da Prefeitura Secult, publicou no Instagram da Prefeitura, e aí eles falaram, né? Que estavam precisando de pessoas que poderiam se inscrever para participar da Paixão de Cristo. Foi ali Mas que eu não tive o primeiro especificou o contato. papel. Não, você se inscrevia. Certo. Aí depois que iam decidir, né? O diretor, inclusive hoje é o nosso Pedro Henrique, que é o diretor do espetáculo. Uhum. E ali eu vi a postagem e me interessei. Porque eu pensei, olha só, tô de cabelo longo, tô sem trabalhar, tô aqui de boa. O que é que custa, né? Eu fazer. Aí postei no Instagram uma enquete. O que eu pensei, acho que eu tô velho demais pra participar de teatro, tanto tempo devo estar enferrujado. Aí fiz uma enquete no Instagram e disse, vocês acham que eu ainda tenho idade pra isso? Se você acha que eu devo aceitar ou me inscrever ou não, deixa a opinião, né? Aí todo mundo votou assim. Disse, vai a sua cara, você já tá de cabelo comprido, aproveita essa oportunidade, você tem idade, não tem essa não. Pra arte, qualquer idade é válida. Claro, Aí eu disse, claro. rapaz, acho que eu vou me inscrever. Aí depois que repercutiu, conversei com os meus amigos, eu disse, rapaz, vou aceitar, tô aqui na cidade, vamos ver o que é que vai dar. Fui lá na Secult, aí onde eu fiz a minha inscrição, né? Pra Paixão de Cristo, e já com a intenção de fazer o papel de Jesus por conta do cabelo, a vontade também, né? Certo. Foi meio que realizar um sonho, porque eu nunca tinha feito Jesus numa Paixão de Cristo, eu já fiz Jesus em peças menores. Mas aí, se rolar, beleza, se tiver algum Jesus já pronto, eu faço outro personagem sem problema. Se não tiver, eu vou tentar ser Jesus. E acabou que deu muito certo, graças a Deus. E foi assim que eu tive o primeiro contato. Então, o quanto é importante as redes sociais, né? E Sim. tanto a prefeitura, a nossa prefeita Ziane está compartilhando, a gente mesmo também, compartilhar essas informações para quem gosta de se envolver com as artes, com o teatro, aproveitar essas oportunidades para o Claro, crescimento claro. e também, né, para contribuir com a cultura da nossa cidade.
Isso traz um impacto muito forte, viu, ô Jedson? Porque, assim, a história de Jesus, você é cristão, você sabe disso, teólogo também, você sabe que é uma história de amor inexplicável. E você lê aquilo ali, tudo bem, você sente e tal, mas você vê, claro que não é real, mas é uma peça que demonstra um pouco do que Jesus passou, né? Sim. Que queira que não, eu acredito que você sofre um pouco, né? Que queira que não, é cansativo. Sim. Não é? E aquele sofrimentozinho ali pequeno que você tem pra apresentar aquela peça, os dias de ensaio, não chega nem uma partícula do que Jesus viveu. Sim. Então eu acho que isso é uma forma muito forte de levar ao povo o pouco do que Jesus viveu, né? Com certeza. Que a gente não consegue levar tudo. É a mensagem mais importante da nossa vida, né? Eu sempre carreguei isso dentro de mim. Inclusive, quando eu vi essa oportunidade, eu digo, imagino tanto de pessoas que não serão alcançadas, né? Com a mensagem do amor de Deus, com a mensagem do Evangelho, com a mensagem que de fato transforma a vida do homem. Exatamente. Então, preciso abraçar essa oportunidade porque tanto vai contribuir com a cultura, quanto também com a mensagem que eu acredito que quero que as pessoas acreditem, compartilhem e vivam, né? Que é o amor de Deus. Exatamente. Então ali eu pude ter um pouquinho mais da dimensão do sofrimento e do amor de Jesus. Há momentos que eu estava interpretando ali, mas de fato era lembrando do Evangelho, do que ele fez, do que ele passou por nós, e não tem como não se emocionar, né? Quando você se conecta com isso. Então, a minha vida inteira eu me dediquei, estudei, fui conhecendo os evangelhos, Jesus, e poder fazer esse personagem foi meio que colocar para fora tudo aquilo que eu acredito em arte. Muito bom. Foi muito impactante para mim. Muito bom. É um cristão tá representando ali Cristo. Ficaria difícil um ateu representar Cristo. Claro, todo respeito, quem é ateu a gente respeita, mas eu acho que não conseguiria expressar, né? Ali você está expressando, como você falou, o que você aprendeu, o que você ouviu falar de Jesus, né? A forma de você expor. Exatamente. Principalmente nisso, né? O mais importante para mim aqui é, de fato, essa mensagem que precisa ser levada, né, aos corações, ainda mais no período da Páscoa, onde tudo está voltado, né, para o sacrifício, para a morte e a ressurreição de Jesus. Com certeza. Moçada, o papo tá muito bom hoje, mas eu preciso ir para um rápido intervalo comercial, viu, Jedson? Mas a gente volta rapidão. Prometo a vocês que é bem rápido, não saia da sintonia, porque daqui a pouquinho a gente vai falar mais um pouco sobre a peça A Paixão de Cristo. Estou recebendo em nosso estúdio hoje o ator Jedson Carlos, que faz o papel de Jesus Cristo na peça Paixão de Cristo. Pod 89, na Delmiro FM. Delmiro FM. Agora a população de Delmiro Gouveia não precisa mais esperar por UTI móvel de outras cidades. A prefeita Ziane Costa adquiriu com recursos do nosso município 2 UTIs móveis totalmente equipadas para atender a população no momento que mais precisa. É a gestão comprometida, reconstruindo a saúde do nosso município. Prefeitura de Delmiro Gouveia, trabalho e desenvolvimento para todos. Sério? Venha se divertir com todo o conforto e comodidade que o Shopping da Vila traz para você. Aqui você tem 20 minutos grátis no nosso estacionamento. Após os 20 minutos, é cobrado R$3 para carros e para motos R$2 por até 6 horas de permanência. Após as 6 horas, é cobrado R$1 por hora a mais. Agora, se você desejar ser mensalista, é cobrado apenas R$50 para carros e R$40 para moto. Estacionamento Shopping da Vila. Mais segurança e conforto para você. Delmiro FM. Você está com dificuldade de se comunicar? Ei, rapaz, ei, você, ei. O seu negócio não está dando certo? Faça isso não. Está precisando vender mais? Agora sim. Então não perca tempo. Blitz 89. Promova seu produto e alavanque suas vendas. Se comunique direto com seu público. Ligue agora e solicite a Blitz 89 da Delmiro FM. Você vai ver tudo mudar e as coisas irão acontecer. Blitz 89. O caminho mais curto entre você e seu cliente. Ligue agora. Blitz 89. Delmiro FM. A
TCNet cresceu e nossos equipamentos agora são mais modernos. E você, que já é cliente há muito tempo, a sua internet pode ficar até 10 vezes mais ligeira. Atualize seu plano agora e concorra a uma pop novinha e uma caixa de som JBL grandona. Gostou? Então entre em contato agora com nosso atendimento 0800 801 3131 ou visite nossa loja. Tá esperando o quê? Atualize já o seu plano. Internet de verdade com ultra velocidade e toda qualidade pra se conectar. Pra construir ou reformar, bem-estar pra sua família. Você quer construir ou reformar? Vem para Bela Vista. Materiais de construções em geral. Aqui você tem produtos de qualidade, preços baixos e a entrega mais rápida da região. As melhores marcas do mercado. Paguem até 10 vezes sem juros nos cartões. Avenida Adalto Pereira, número 645, Glória, Bahia. WhatsApp 75992505899. Instagram Bela_Vista. Bela Vista. Materiais de construção. Você sempre quis sua vida mais feliz. Canyon Atacado e Varejo. Temos o melhor restaurante e lanchonete da cidade. Farmácia com tudo que você precisa e deseja. Nosso hortifruti com frutas fresquinhas. E para melhor lhe atender, cliente amigo Canyon, estamos com entrega grátis. Você recebe seus produtos no conforto de seu lar. Localizado na Rua Padre Lourenço, 408, BTN 2, próximo à praça. Venha para o Canyon Atacado e Varejo. Pod 89, na Delmiro FM. Podcast. Bem, meus amigos, já voltamos com o Pod 89 dessa sexta-feira. E agradecendo a você pela sua sintonia. E o papo hoje tá bem legal, viu? O nosso convidado especial de hoje é o Jedson Carlos, que é ator, teólogo e mais um bocado de coisa aí. E tá batendo papo com a gente hoje, que tá bem legal, viu, Jedson? Hoje eu tô gostando do podcast de hoje. Cada dia melhor. Meu querido Jedson, a gente tava falando empolgadíssimo aqui sobre a Paixão de Cristo. E eu falei sobre... A última pergunta que eu te fiz foi sobre o que isso representa pra você. Você expressou muito bem. Agora vem cá. De todas as peças que você já fez, você já apresentou, qual é a que mais te marcou, cara? E com certeza essa. Não tem A Paixão de Cristo. Não tem. É impactante demais. A história, todo o texto, as falas e a conexão que a gente faz é surreal. Acredito que essa foi a mais forte. A mais difícil, de fato, foi o musical que eu fiz na Igreja Batista da Lagoinha. Foi o que deu mais trabalho, foi mais difícil, porque a gente fez tudo do zero. Entendi. A gente teve que criar história, criar personagem, criar fala, tudo foi mais desafiador. Então esse foi marcante porque foi muito difícil, a realização de outro sonho, porque teatro musical é totalmente diferente do teatro convencional. Então, tipo assim, como foi muito mais difícil e exigiu de mim muito mais dedicação, esse foi marcante nesse sentido. Mas de importância, impactar na minha vida, com certeza a Paixão de Cristo. Inclusive o pessoal lá do seminário, quando viu as fotos, os vídeos da divulgação, ficaram boquiabertos, né? Tipo, como Delmiro Gouveia, a cidade que você mora, no sertão, conseguiu fazer uma produção dessa que aqui na capital, na Igreja Batista da Lagoinha, a gente não consegue fazer desse jeito. Eles estão subestimando Delmiro Gouveia. Diga isso, Delmiro Gouveia tem um shopping. Pois vocês estão, deixando de lado, pensando que no interior não tem nada, né? Que às vezes eles têm a visão do Nordeste, que só tem... Lampião. Terra seca, cacto, falta de água. É a visão que eles têm do nordestino. Eu sofria bastante preconceito lá por isso. Às vezes tem amigo meu que quando a gente fala, moro no sertão, cara, e ele aí, como ela tem água? Claro que tem, meu amigo. Pô, eu moro praticamente às margens do Rio São Francisco. Tá a primeira pergunta. Você mora na casa de Taipa? Aí eu... a terra toda rachada. Essa visão que vai pra escola anda 30 léguas de pé pra poder chegar na escola. Mas é isso aí. Comendo palma, caca. Então, Jedson, a Paixão de Cristo. Você estudou antes, como você fez teologia, isso te ajudou para você conseguir representar melhor a Paixão de Cristo? Com certeza. Acho que todo aquele que já conhece o Evangelho, que tem essa conexão com Deus, com Jesus, consegue perceber cada fase, cada momento de Jesus ali nos episódios de cada cena. O que se passava na mente dele, no coração dele, o peso que tem você levantar o pão e dizer...
comai todos e beber, e pegar o vinho e repartir, sabendo que aquele vinho é o sangue que vai ser derramado na cruz futuramente. E ao lado de um traidor, né? Ainda tem isso. E sabendo ali da traição na própria mesa entre os seus. Então, tipo assim, quando você já tem esse conhecimento antes, quando você já acredita, quando você já sabe todo o enredo da história, fica muito mais real você interpretar. Porque você tem intimidade com aquilo e você olha, você considera o seu Deus ali, morrendo numa cruz, e você pensa, ele fez isso por mim. Por mim, cara. Ele não negou mediante as tentações, mediante a traição, mediante a tudo que ele sofreu, ele não deu para trás no seu propósito. Ele entendeu qual era a missão dele e ele foi até o final. E foi até o final e venceu, né? E conquistou, que é, acho que o momento mais emocionante. Pelo menos no ano passado foi surreal. O momento da ressurreição foi marcante. Claro, com certeza. Inclusive, você falou algo interessante aí, que ele não deu pra trás. Eu vi esses dias uma pessoa pregando na igreja, e ela falava assim que Jesus quis desistir no jardim de Getsêmani, quando ele falou, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Eu não vejo isso como que Jesus quis desistir, cara. Eu acho que não se encaixa. Com certeza não. Tem várias teorias teológicas sobre esse episódio. Tem pessoas que falam... Já vi pessoas falando que ele estava se referindo ao momento do suar sangue. Né? Isso são teorias. A Bíblia não especifica, não explica exatamente o que estava se referindo àquele momento ali do Getsemane. Tem pessoas que acham que ele estava se referindo à visão, a uma visão que ele teve do que iria passar. Aí Jesus disse, passa de mim esse cálice, se referindo à visão. Sim. São teorias, mas eu acho que a única teoria que não se encaixa é que Jesus pensou em desistir. Com certeza não se encaixa. Eu tenho uma visão diferente das que foi apresentada. Talvez a que eu vou falar agora você não ouviu falar, vai ser uma visão nova. Melhor, mas pode ser melhor, né? Mas mediante a todos os estudos, as meditações, as devocionais que eu tive, quando Jesus sabe que vai passar pelo sofrimento, pela cruz, e ele diz, se possível, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém que seja feita a tua vontade e não a minha, eu só consigo associar isso ao momento da morte de Jesus, quando ele se torna o pecado para nos salvar, e o Pai tem que se afastar dele, porque Deus não habita onde há pecado. E ali está todo o pecado do mundo em Jesus. E ele olha para o céu e diz, Pai, por que me abandonaste? Foi o momento onde ele se sentiu mais sozinho. Não foi no Getsemane onde ele se sentiu mais sozinho. Foi na cruz, quando ele não era mais ali o Filho de Deus. Ele era o pecado sendo castigado e a ira de Deus sendo derramada sobre o seu filho. E ali Deus teve que se afastar, e tem sofrimento pior ou cálice ou tortura maior do que não ter a presença de Deus? Não tem, cara. Foi forte agora, sério. Me arrepiei. Eu tô arrepiado também. Me arrepiei, sério, cara. E foi aí forte. Ele olha para o céu, realmente. E é um dos momentos mais impactantes para mim também na cruz, inclusive dando spoiler, né? Sim. Vai ter fala nova esse ano. e pergunta a Deus por que o pai o abandonou. Aí você se pergunta, mas Deus abandonou seu próprio filho? Sim. Naquele momento, esse momento Deus é muito questionado mesmo. Jesus. Sim. Deus estava vendo o pecado do mundo nele. Então, por isso, só explicando o pessoal que está nos ouvindo então, e assistindo, é o cálice que por Jesus isso não queria passar, se afastar de Deus. E por isso que Jesus, tem gente que fala, poxa, Deus abandonou Jesus, mas Deus nunca abandona. Não abandona mesmo. Então, tá explicado. Deus abandonou Jesus porque estava sobre Jesus o pecado da humanidade. Sim. E ele não suporta o pecado. Não é conivente com o pecado. Ali ele teve que se retirar para derramar a ira dele sobre o pecado. Caraca, bem forte mesmo, viu, mano? Realmente. Espero que essa visão tenha... Claro, não, com certeza. Você ter essa dimensão são do que, teorias, de fato, né? É o cálice, esse medo de Jesus, de Deus ser abandonado, né? Afasta de mim este cálice de ser separado de você. Acho que a pior coisa na vida de um homem é estar totalmente vazio de Deus, né? Sim. A pessoa que tem Deus na vida, ela até comete erros, claro. Isso aí a gente vai cometer. Enquanto tiver vida na Terra, vai cometer Todos erros. somos humanos, é verdade. Mas a diferença... Às vezes algumas pessoas até falam, poxa, mas vocês não erram? Crente, cristão, católico não erram? Claro. Mas a diferença é que há no cristão, aquele que fala cristão, não estou falando isolado os evangélicos, os crentes, da igreja tal, não. Estou falando do cristão. Aquele que crê e segue Cristo. Exatamente. Que crê em Jesus Cristo. O cristão, ele erra, mas habita nele o arrependimento, que é o Espírito Santo. É ele que nos convence do pecado. Quando você comete o erro,
a consciência já pesa na hora. Poxa, errei, feio. Justo. Deus me perdoe. Mas tem pessoas não, que erram e ali pra ele é um prazer continuar no pecado. Aí é onde está a diferença, né? Justo. E está, com certeza, vazio de Deus. Bom, a peça A Paixão de Cristo, ela começa em que episódio, Jetson? O nosso espetáculo, ele começa na ceia. Ali vai se formando a ceia, o momento onde ele vai ter a última participação em comunhão com os seus discípulos, já anunciando meio que a sua despedida, né? Então, é um teatro que começa na ceia justamente para não se tornar muito longo e cansativo para quem está assistindo. Se for começar do nascimento de Jesus, meu amigo, a gente vai passar umas 3 horas. Ou mais, viu? Ou mais. Então, aí nós começamos na ceia, até pela estrutura também que nós temos. Existem outros espetáculos em outras cidades que fazem com estrutura muito maior. Nós temos, por exemplo, o espetáculo na cidade de Maria, que cada cena é num lugar diferente. Então, tipo assim, dura mais tempo, é um pouquinho mais cansativo, mas eles pegam ali todas as partes mais importantes da história e vão viajando na história com o cenário, né? Aqui é impossível fazer um daqueles. Questão da estrutura, né? Então, para que não ficasse cansativo, nós começamos ali no momento da ceia e a partir da ceia em diante é que vai dando o texto, né? Onde a gente teve algumas adaptações, porque não está totalmente fiel à Bíblia, porque temos a licença poética para que a gente possa, de fato, trabalhar a mensagem, os personagens, colocar todo um enredo onde possa trazer uma mensagem de amor, né? De forma diferenciada também. Com certeza. Lembrei agora do filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Seu amigo ali, Genildo. Conhece Genildo? Conheço demais. Melhor saxofonista de Alagoas, ou do Brasil, né? O filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Você já assistiu? Com certeza já. Vezes. Eu sou fã daquele filme, cara. E eles começam no Getsemane, né? Isso. Ele quer focar justamente na crucificação de Cristo. Porque, claro, quando eu era criança, assisti N filmes da morte de Jesus. Mas sempre começava aqueles episódios, Maria e tal. E Mel Gibson, ele inovou. Ele já começou impactando ali no Jardim de Getsemane. Eu acho que eu já assisti aquele filme umas 8 vezes ou mais, cara. Sim. Inclusive, a peça que a gente fez foi baseado nele. Jedson, durante a apresentação, aí vocês vão mudando de cenário ou é um cenário só? Vocês vão apenas mudando de lugar? A gente altera o cenário, né? Tem a cortina e tudo mais. Tem cortina também? Aí fecha as cortinas, legal. A gente muda o cenário, depois abre novamente para dar continuidade. E como é que vocês conseguem fazer isso na rua? Colocar a cortina na rua? Rapaz, é porque tem a estrutura, né? O palco. Tem toda a iluminação palco, a gente coloca a cortina já para mudar o cenário. Porque ali tem toda a trajetória de Jesus. Você tá na ceia, depois da ceia ele vai para o Getsemane, do Getsemane vai para o Palácio de Herodes, depois vai para Pilatos, aí vem toda a Via Sacra. Então tem que ter esse jogo de cintura e agilidade, né? A equipe é muito grande, justamente para ter todo esse trabalho bem feito. Suporte, né? E a cruz, é madeira mesmo ou é uma madeira fake? Madeira mesmo? Inclusive eu passei algumas semanas com a marca aqui no braço por conta da cruz. E é pesada? Mas não doeu, não. Pesa muito? Não, ela não é tão pesada, não. Graças a Deus, né? Ela não se compara com a que Jesus carregou, não. Claro, imagino que não. Outra polêmica também que as pessoas... Eu vejo os teólogos, né, às vezes batem muito, ou melhor, debatem muito, é sobre o caminho do Gólgota. Quando Jesus vai caminhando. Se ele carregou a cruz inteira ou apenas a trave. Isso. Qual a sua opinião em relação a isso? Rapaz, eu sempre tive a visão da cruz, nunca tive essa visão da trave, né? Então, eu também. Não consigo imaginar Jesus carregando a cruz que não seja uma cruz completa. Mas realmente existe esse debate, porém, não vai acrescentar muito. Não vai mudar muito. Não vai mudar muito o objetivo é o mesmo. Final. Mas assim, porque o filme do Mel Gibson é a cruz, ele carrega a cruz, entendeu? E eu já vi pessoas dizendo, não, é só o braço da cruz. Mas eu também já vi um teólogo falando que quando o Simão Sirineu, o que ajudou a Jesus Cristo, ele segurou apenas a ponta da cruz. Isso são teorias, tá, gente? Não tá na Bíblia. Quando ele foi obrigado a ajudar Jesus, ele ia sustentando a ponta da cruz lá atrás. E Jesus ia na parte da frente. Ou seja, Jesus estava levando a parte mais pesada da cruz. E ele apenas sustentava a ponta da cruz. Mas isso são teorias. Aí isso fortalece mais ainda de que realmente era a cruz que era levada. Mas como você falou... Porque se fosse só a madeira só a trave, braço, como que
ia ajudar. Não tinha como, só se ele tirasse das costas dele. Não tinha nem como pegar na cintura dele, incentivar. Vai lá, você vai conseguir. O coach. Consegue. Vá dessa missão final. Você quer dar uma mãozinha aqui? Não, eu só sou o coach, só tô falando. Não ia dar certo, não. Não. Tem sido a cruz inteira mesmo. Imagino também. Até porque quem ia levar a outra parte da cruz? Tem gente que fala que já tava lá, né, no buraco, enfiado lá, mas enfim. Então, isso aí só são teorias. Mas, cara, o nosso tempo já tá acabando. Já tá quase lá, mas eu vou esticar hoje. Ô, Simone Mello, nossa coordenadora. Desconta aí no meu salário, brincadeira. Jedson, a peça Paixão de Cristo começa na ceia. Isso. E termina na ressurreição. A parte da crucificação, da crucificação não, lá da... Como é que eu posso dizer? Que ele é chicoteado. Dos açoites. Dos açoites, isso. Acontece também. Qual é a ferramenta que eles usam? Vocês usam um chicote de verdade? Não, né? Não é possível. Não. É um chicote fake. Isso. Já pra evitar qualquer tipo de acidente igual aconteceu com o rapaz. Mas machuca? Machuca? Chega a machucar? Ano passado a gente fez a apresentação 2 vezes. Na Barragem Leste, a primeira chicotada foi de verdade. Doeu. Mas só foi a primeira. Depois pegou o jeito. Todo mundo apresentando ali a primeira vez, Barragem Leste, todo mundo nervoso. Aí pode acontecer. Claro. Não foi o martelo, mas uma chicotada ali no... Eu lembrei de um episódio trágico. Eu não lembro qual foi a cidade, mas eu lembro que teve um ano em que apresentaram... Porque em abril eu acho que várias cidades do Brasil apresentam a Paixão de Cristo. Sim. E teve um do episódio de Judas, quando ele se enforca. Sim. Que o personagem morreu. Você ficou sabendo disso? Você não soube? Ele se enforca, né? Na história. Sim. São teorias também. Uns falam que ele se amarrou ao meio, outros... Mas enfim. E o cara foi fazer o papel e ele se enforcou de verdade. Morreu de verdade, cara. Mas foi acidente ou foi... Acidente. Não tava no roteiro. Achei que tava meditando ali. Não. Agora, o que nos deixa mais impressionado é que durante a peça... E ninguém percebeu? Não, ninguém percebeu. Os caras ficaram abismados. Poxa, esse cara é um ator. Olha lá, tá com cara de morto. E o cara tava morto. E todo mundo achando que o cara tava atuando. Sabe? A galera tirando foto, filmando. Na época eu não sei nem se tinha esse celular de hoje. Acho que não, faz muito tempo isso. E a peça acabou e o cara continuou lá. Aí foi quando perceberam que o cara tava morto de verdade. São acidentes, né? Tem que ter cuidado em relação a isso. O cara vai se enforcar de brincadeira e acaba morrendo numa peça. Imagine, final trágico, né? Isso não vai acontecer. Vamos tá arrependido em nome de Jesus. Inclusive, essa cena não tem na nossa peça, não. Eu acho que também não cai bem, porque é um público, né? Tem criança. Não ia caber também fazer no palco, né? Exatamente. E fica até um pouco macabro, né? Tem criança assistindo ali. Pode até dar ideia aí pra molecada querer fazer, que menino é curioso. Aí você finaliza na ressurreição. Na ressurreição. Onde a gente passa toda a mensagem ali de Jesus comissionando seus discípulos a levarem a mensagem do Evangelho, também reafirmando essa presença constante, né, com os seus discípulos. Certo. Tem guindaste pra subir ou não? Tem. Tem? Sério, cara? Agora é que eu vou mesmo. É por isso que eu tô falando que ano passado foi... Que legal, cara. Massa. Foi emocionante demais. Muito bom. Você tem medo de altura, não? Não, já saltei de paraquedas, então foi fácil. Se fosse eu, meu amigo. Depois que você salta de paraquedas, viu? Você não tem medo mais de nada. Se eu subir numa cadeira, eu já tô com medo. Eu morro de medo de altura. Foi tranquilo, mas, graças a Deus foi de boa. Que legal, aí finaliza a ressurreição, Jesus subindo. Justamente, e ele convocando, né, seus discípulos a anunciarem o Evangelho. Que legal. Você consegue, dá pra ver a reação da galera ou não? Você não consegue? Dá pra ver? Dá pra ver e ouvir. Que foi mais emocionante pra mim. Porque lá de cima, no alto, eu consegui ouvir a galera gritando glória a Deus, aleluia, falando no nome de Jesus, batendo palma, a pessoa chorando. Então, acho que isso é o que impulsiona a gente com e deixa certeza, a coisa mais linda, né? Mais gratificante. Que você tá interpretando ali, mas você tá percebendo a mensagem tocando no coração das pessoas. Claro. Então você vê que eles entenderam a mensagem e estão ali de fato porque querem reviver esse momento da paixão de Cristo, do seu sacrifício, da sua vitória na cruz. Com certeza. E aí finaliza, tem alguma música no final ou... Ano passado a gente finalizou Porque Ele Vive.
Ah, sim, Inclusive, 545 da harpa cristã. Isso, Legal. teve gente que pensou que tinha me esquecido lá, mas não, é porque tava esperando a música acabar pra descer. Pra descer. Mas ali, pronto, depois que ele ressuscita, tem a fala, a gente coloca uma música de fundo e porque ele vive é universal, né? Todos os cristãos... Todo mundo sabe, conhece, tem... Principalmente na época da pandemia, cantaram muito, assim, Justamente. E aí foi emocionante porque foi o espetáculo depois da pandemia, há 2 anos que não estavam fazendo esse espetáculo, e reuniu ali cristãos, católicos, protestantes, para relembrar esse momento, e essa música une todos, né? Com certeza. Ali você lembra, de fato, do propósito da missão de Jesus, e cantar porque ele vive logo após a sua ressurreição torna a coisa ainda mais bonita. Então, cantei lá de cima e ver o pessoal cantando embaixo e adorando a Deus de fato, emocionada, foi muito mais lindo. Em relação às falas, você falou pra mim ontem que tava fazendo uma gravação. Isso. São as falas, então na hora da peça não tem fala justamente, no momento? É tudo gravado? É tudo gravado. A gente Sério, cara? grava no estúdio toda a apresentação justamente pra ter uma qualidade de som senão não tem como a galera ouvir, né? Justamente, se fosse na goela não ia ter como quando chegasse na parte de ressurreição para cada um ia ficar muito difícil por conta dos movimentos de cruz, de queda, personagem saindo, entrando, troca de cenário. Respiração também, né? Ia ficar uma coisa meio que irritada, né? Porque todo mundo, ainda mais eu, carregando a cruz, interpretando, chorando e toda hora ali batendo no microfone. Imagino. Sair legal. Porém, com a gravação fica muito confortável das pessoas entenderem a mensagem, ouvirem e saírem dali, tipo assim, né? De fato, envolvidas na história. Então, ano passado foi com gravação, esse ano vai ser novamente. Inclusive, saindo daqui, eu já vou pro estúdio pra continuar as gravações. Correria, né, mano? Meu querido mano, Jedson, bate-papo maravilhoso, mas a gente já vai se despedindo. Cara, eu tô... pena, passou rápido demais. Bem rápido, você vê como quando o papo é bom. Cara, sério, um dos melhores podcasts que já apresentei aqui. Fico feliz. Com um papo bem legal. E é o assunto que eu gosto de falar, sobre Jesus Cristo. Sou cristão, são 31 anos já de cristão, então eu amo falar sobre Jesus Cristo, é sempre bom. E eu quero deixar à vontade você para fazer suas considerações finais, agradecer a turma e mandar lembrança, mandar abraço. Deixa suas redes sociais também. Beleza, muito obrigado. Quero agradecer pelo convite, primeiro a você, né, Tássio, muito obrigado, foi uma honra pra mim estar aqui, de fato. Honra é nossa. Muito bom, é sempre bom falar de Jesus, não tem pra onde correr, né? Claro. Ainda mais nesse período de Páscoa que a gente tá com o coração sensível, aberto, de fato, para relembrar esse momento. Mas agradecer a minha família, minha tia, minha mãe, meus pais, que não estão assistindo com certeza, mas fica gravado, né? Sim, então, fica gravado. Para eles, assisto com eles Pronto. Depois, novamente. Agradecer a Felipe, o secretário, né? Porque se não fosse pela Secretaria de Cultura e a Prefeitura da cidade, rapaz, eu não teria acesso a essa experiência. Então, sou muito grato ao Felipe, ao Pedro, por ter dado a oportunidade de interpretar o papel de Jesus, porque ele, como nosso diretor, é quem seleciona as pessoas, né? Que vão fazer os papéis, quem se encaixa. Inclusive, é uma boa convidar o Felipe e o Pedro para depois falar também da experiência, né? De dirigir com certeza, a Cristo, com certeza. Como que foi a experiência. Não deu dessa vez por conta da correria, né? Sim, muito corrido. Mas vai faltar oportunidade. Gravando, tá uma loucura. Imagina. Mas quero agradecer às rádios da Almira FM. Muito obrigado pela oportunidade. E que você possa ser convidado, né? Convocado a assistir a Paixão de Cristo. Agora em abril, na primeira semana de abril. Quero convidar todos que estão ouvindo para se emocionar junto conosco. Tenho certeza que será impactante, que vai abençoar muito a sua vida, porque é uma mensagem que de fato traz a transformação no nosso interior involuntariamente. Não tem como você assistir essa peça e chegar em casa da mesma forma. Não, você é tocado de alguma forma e marca a sua vida. Foi emocionante. Aqui na cidade a galera repercutiu isso por semanas. Então, tipo assim, eu fiquei impressionado com o tanto de aprovação que houve. Então, fiquei muito feliz com isso. E convido você que está nos ouvindo, nos assistindo, a participar, a assistir. Quando tiver Paixão de Cristo ano que vem novamente, se inscreva, participe do elenco, porque nós somos abertos para abraçar todos os artistas da cidade. Se você gosta de cantar, dançar, interpretar, estão todos convidados, né? A Secult, a Secretaria de Cultura, está aí abrindo as portas, incentivando. A nossa prefeita, graças a Deus, tem um coração e a mente muito aberta para investir na cultura, na arte, ela valoriza. O Felipe Eduardo, como secretário, tem feito um trabalho excelente. De fato, ele dá o sangue, ele trabalha praticamente 24 horas por dia. Cultura, ela muda, né, a história de muita gente. Com a cultura, com a música, o teatro, você pode mudar a história, você vê história sendo mudada, né? E a gente fica feliz em ver a prefeitura... muda a vida das pessoas, né? Exatamente, a gente fica feliz em ver a prefeita Jane Costa
investindo nessa área, né? Que não é muito comum, né? Tem prefeituras que nem liga, mas verdade. a prefeitura de Delmiro sempre investindo na questão cultural da cidade. Justo. Então eu quero agradecer, né, a toda a equipe, a quem está assistindo, quem está acompanhando aqui ao vivo, quem vai ouvir depois. Claro. Fica o convite para vocês e a gratidão também a toda a equipe, né, da Secult, ali do Departamento de Cultura. O Pedro, Certo. Dona Hermância, o Ítalo, agora o Anderson está fazendo parte da equipe também. Então, todos eles, em geral, toda a secretaria, de fato, tem minha gratidão eterna por essa experiência, né? Por ter me permitido ter aberto as portas para essa oportunidade. Muito então, bom. fica aqui minha gratidão e meu convite a todos vocês a assistirem a Paixão de Cristo, né? O Legal, espetáculo agora em meu 2023. Instagram. Não vão se arrepender. Meu Instagram é Jedson Carlos, não tem como Jedson errar. Carlos. É só decorar o nome certinho, @Jedson Carlos, Facebook é Jedson Carlos, Muito canal no bom. YouTube Jedson Carlos. Todo canto Tem tá vários fácil de achar conteúdos porque é um lá, linkão. né? Tem muito. Muito Eu bom. sou muito envolvido com arte, né? Então, qualquer Ótimo. oportunidade que tem, eu tô me envolvendo ali, seja escrevendo com textos, com vídeos, com canto, com teatro. Ali eu vou compartilhando a arte e também levando a mensagem que eu acredito, né? Que tá no meu coração. Muito bom. Meu querido Jedson, a gente vai se despedindo. Meu muito obrigado. Obrigado por disponibilizar o seu tempo. Sei que você tá corrido aí. agradeço. Mas dizer que as portas da Rádio Delmiro estão sempre abertas, tá bom? E no dia da peça eu vou estar lá, inclusive, fazendo cobertura Deus quiser. pela Rádio Delmiro Top. pra gente expandir mais ainda esse trabalho de suma importância.